do Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja bate palma. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, né, irmão? Jesus é maravilhoso, né? Primeiramente quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar na presença dEle, de poder exaltar e glorificar o nome dEle, que é digno, merecedor de toda adoração, aleluia. Confesso para os irmãos que, aleluia, Jesus, eu desde manhã que eu senti que seria eu que ia trazer a palavra, aleluia, glória a Deus. E é como o nosso pastor sempre tem falado, né? Você tem que estar preparado, aleluia. Não adianta você entrar na casa do Senhor e você ter a oportunidade de falar, mas eu não estava preparado. Você tem que estar sempre com um pãozinho quentinho no bolso, aleluia. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Josué, aleluia. E Deus usou o nosso irmão Jonathan aí para falar, esforça-te e tenha bom ânimo, aleluia. E foi uma palavra a qual o Senhor já tinha colocado ao meu coração. Josué, capítulo de número 1, aleluia. Glória a Deus. Amém? Josué, capítulo 1, eu vou ler o versículo 7 e 8. O texto fala, Deus fala a Josué e anima-o. Todos tão somente esforça-te e tenha bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirá por onde quer que andas. Não te apasme não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de conduzir conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui desse homem chamado Josué. E quem era Josué? Josué foi o moço escolhido por Deus, porque, aleluia, glória a Deus, né, Moisés partiu aos 120 anos, e Deus já tinha escolhido ali o seu sucessor, para que ficasse no lugar de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Josué era israelita, né? Mas quando ele foi ali para a terra, foi ali para o Egito, foi ali os primeiros, foi os últimos escravos a chegar ali no Egito. Louvado seja Deus. E quando o Senhor, ele fala aqui com Josué, louvado seja o nome do Senhor, ele tem uma missão para Josué. E você acha que Josué, ele queria conduzir esse povo? Não, ele não queria, porque ele viu o que Moisés passou com aquele povo. Louvado seja Deus. Só que quando Deus escolhe, não sou eu e você que vai fazer a nossa vontade. Aleluia. Quando Deus escolhe, você simplesmente tem que estar na brecha para que o Senhor possa usar.
Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu falo, eu quero ser um pregador, aleluia, e eu não leio a palavra. Às vezes eu quero ser um pregador, mas eu não procuro conhecer a palavra. Como que eu vou ser um pregador um dia, meu irmão? Louvado seja Deus. Se eu não me esforçar para aprender, nunca eu vou conseguir ensinar. Louvado seja Deus, aleluia. E Josué, aleluia. Antes o nome de Josué era Oséias. Oséias o nome de Josué, que quer dizer salvação. Aleluia. E como Deus já tinha escolhido, no livro de Números, capítulo 3, versículo 8, está escrito isso, que o nome de Josué, que o nome era Oséias. E Moisés foi quem mudou o nome de Oséias para Josué, que significa, Josué significa Deus é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Deus ele vai, louvado seja Deus, e fala para Josué: olha, esse povo é você que vai conduzir. Ele não queria, porque ele sabia que Moisés sofreu com aquele povo, aleluia. Só que quando Deus tem uma missão, irmãos, Ele só quer que eu e você coloque na brecha e tenha o esforço, porque para tudo em nossa vida tem que haver o esforço. Louvado seja Deus. E Deus vai e fala para Josué: Moisés. E Deus fala, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Olha, Josué era servo de Moisés, só que Deus tinha escolhido ele para conduzir o povo. E Deus ele escolhe eu e você no meio de muitos que ninguém dá nada. Por que que eu falo isso? Porque Ele me escolheu, irmãos, aleluia. Outra hora eu era o Zé Ninguém, aleluia. Hoje eu sou filho do rei, é Jesus, aleluia. Outra hora ninguém dava nada por mim, mas hoje, aleluia, o mundo tem que ver eu e você, que somos diferentes na presença do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira, irmãos. Não adianta você correr para lá e para cá, porque Deus tem um chamado na sua vida. E quanto mais você não quer, mais Deus te chama. Aleluia. Quantas vezes eu tento correr, quantas vezes, aleluia, eu tento fugir, e por todo lugar que eu vou as pessoas falam: pastor, aleluia, pastor fulano, aleluia. Você acha que é fácil? Não é, irmão. Eu sei que não é fácil, mas em nenhum momento Jesus falou que seria fácil. Mas se Ele chamou, simplesmente coloca na brecha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Ele sabia que o caminho era estreito, porque Ele ali, Ele servia Moisés com todo cuidado. Onde Moisés andava, Ele também andava, aprendendo as coisas. Ele via, aleluia, Moisés abrir o mar vermelho. Ele viu as pragas que caíam ali sobre o Egito, sobre aquele povo. Tudo isso ele presenciou. Então, aleluia, ele estava ali na escola do aprendizado. É o que eu e você a cada dia tem aprendido com Jesus. Porque a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E cada dia que eu e você procuramos ler a palavra do Senhor, algo diferente acontece dentro do meu e do seu coração. Aleluia.
Porque a palavra também vai nos dizer: não escolhesse vozes a mim, mas eu escolhi a vós. Então, se foi o Senhor que te chamou e me chamou, por que foge? Aleluia! Por que você foge da presença do Senhor? Aleluia! Irmãos, eu nunca fugi da presença do Senhor e nunca fugi da minha responsabilidade. Quantas vezes eu recebi a oportunidade que eu não sabia nem o que estava escrito, não sabia ler, e o Senhor falava: eu vou te ensinar. Aleluia! Por mais que muitos às vezes não dá nada por você, mas não sabe o seu particular com o Senhor. Aleluia! Josué tinha um particular com Deus. Você também tem o seu particular com Deus. Aleluia! Porque por mais que ele tentou fugir, mas o Senhor já tinha chamado. Aleluia! O Senhor já tinha chamado, não adianta, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor vai nos falar: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ei, a promessa está lançada. Eu e você é quem temos o direito de decidir o que nós queremos. A promessa foi feita para mim e para você. Aleluia. Você tem que estar firme na promessa. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes o adversário da minha e da tua vida, ele quer lutar, ele quer roubar a tua coroa, ele quer tirar você da presença do Senhor. E não foi diferente ali. Não foi diferente com Josué. Louvado seja Deus. Só que o Senhor já tinha avisado para ele: esforça-te. Irmãos, nós temos que esforçar. Por mais que esteja doendo, por mais que muitas vezes, aleluia, nós não conseguimos andar, arraste. Mas chegue aonde Deus quer que você chegue. Aleluia. Não importa o que alguém vai falar de você, aleluia. Se você fazer bem, ele vai falar. Se você fazer mal, vai falar a mesma coisa. Então olha para o Senhor. Eu sempre falo, tem 3 coisas que as pessoas gostam de usar. Eu acho, me falaram e fiquei sabendo. É 3 estratégias que você sempre ouve. Irmãos, só que ninguém sabe o teu particular, mas Ele sabe. O Senhor, Ele não sabe o que eu tenho feito. Muitas vezes o meu pastor não sabe o que eu tenho feito, mas o Senhor sabe. Não adianta eu subir aqui, aleluia, e pular e rodopiar e a minha vida lá fora está desconcertada. Eu tenho que consertar a minha casa primeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Josué sabia que não era fácil conduzir aquele povo. Mas ele falou: Senhor, se o Senhor me escolheu, então estou aqui. Irmãos, se você bem soubesse como é arte você estar na frente de uma obra, se você soubesse quanto é difícil você conduzir um povo. Irmãos, só que Deus, Ele dá estratégia, Ele dá sabedoria.
para tudo, aleluia, porque tudo que Deus fazia o povo reclamava. O povo alimentava o povo enchia a barriga, hoje daqui a pouco já estava falando. O povo comia até fartado e a pouco estava reclamando. Louvado seja Deus, e nada estava bom. E é diferente muitas vezes do nosso meio, não é? Às vezes o Senhor faz 99 por mim, pela sua vida. Só porque às vezes não completou o 100. Ah, mas Deus não fala comigo. Aleluia. Esquecemos às vezes de ser grato por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas uma coisa eu falo, irmãos, esforça-te e tenha bom ânimo, porque o adversário vai lutar. E principalmente se você orar, se você jejuar, quanto mais você busca, mais ele aparece. Para quê? Para ver se você realmente é aquilo que muitas vezes nós falamos. Porque nós falamos e ele prova. Não pense que ele não prova não, porque ele prova. É como nosso irmão Jonathan falou, quando tudo está bem, é fácil adorar. Aleluia. Mas quando os problemas começam a surgir, ai, fica difícil, irmão. Fica estreito. Mas quem está no barco? É eu. É o diácono Dionísio que está no barco? É Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se ele está no barco, pode ter certeza que ele vai conduzir até onde que ele quer que eu e você chega. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Todo o lugar, presta atenção, irmão. Todo o lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aleluia. Ele falou para Moisés, como ele falou para Abraão, né? Ele falou para Abraão, essa promessa foi para Abraão. Ele falou, onde pisar as plantas dos vossos pés, será de vocês. O Senhor já tinha, aleluia, colocado uma bênção sobre os pés de Josué. Uma bênção, aleluia, para que onde ele colocasse as plantas dos vossos pés, aleluia, tudo fluiria, tudo fluía. E não é diferente na minha e na sua vida, quando você é o verdadeiro adorador. Como falou nosso irmão John, talvez o ambiente, você chega, ele parece que está em treva. Só que quando você pisa naquele lugar, que você tem convicção do Deus a quem você serve, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque você tem comunhão com Deus. E aonde você está, as bênçãos do Senhor, ela está ao seu redor. Ele te guarda, ele te protege, ele te dá sabedoria para você abrir a boca no momento certo. Irmão, você sabia que em tudo nós temos que ter sabedoria? Às vezes, irmão, não é porque nós servimos a Deus e nós somos cristãos que nós temos que chegar e abrir a nossa boca e já começar a professar a nossa fé. Não. Você tem que esperar o momento certo para que você possa achar uma brecha, para que você possa usar a sua estratégia para falar com aquelas pessoas. É assim que a gente tem que saber, porque o Senhor também ele tem me levado, irmão, em muitos lugares. E o inimigo também tem lutado entre esses, né? De todas as maneiras. Só que o Senhor ele nos dá estratégia para entrar e para sair. Aleluia. E não é diferente na vida, na sua vida e na minha vida. Mas nós temos que saber o Deus a quem nós servimos. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser inteligentes. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque se eu e você, irmãos, saber ouvir a voz do Senhor, pode ter certeza, aleluia, louvado seja Deus, que aquele ambiente
por mais que ele esteja pesado, mas vai se tornar leve. Louvado seja Deus. Quando você começa a adorar, as correntes já começam a quebrar. Quando você começa a glorificar o nome do Senhor, os cálices começam a se abrir. Aleluia. Por quê? Porque você é o verdadeiro adorador. Aleluia. E ninguém resiste a uma adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? O Senhor falou com Moisés. Aleluia. Aonde pisar a planta dos vossos pés, vos dou. Porque a promessa foi feita para mim e para você. Aleluia. Versículo 4 vai nos dizer: Depois do deserto e deste Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrato, toda a terra dos Eteu e a terra o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Então ali o Senhor falou, ó, eu vou te dar todas essas heranças. Até esse lugar aqui vai ser o termo. Louvado seja Deus. Então termina aqui. Só que para vocês conquistar, precisa o quê? Ânimo. Precisa ter fé, precisa ter força para conquistar, porque não é de qualquer jeito. Aleluia. E se nós não esforçar, irmão, nós não conquistamos nada. E você vê que, louvado seja Deus, até para nós ir para a casa do Senhor, nós temos que fazer um esforço. Porque muitas vezes o cansaço é tanto que o cansaço quer nos vencer. Só que você olha, você fala, meu Deus, eu trabalhei o dia inteiro para o homem, e agora eu não vou para a casa do Senhor. Isso é um esforço. Você esforçou para chegar até aqui, o Senhor sabe o quanto você esforçou. O Senhor sabe quantas lutas você tem passado para chegar até aqui. Mas você tem esforçado. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está com um sorriso, mas só Deus sabe o que você tem passado para estar com esse sorriso no rosto. Louvado seja Deus, mas aqui é lugar de adoração. Porque nós entramos aqui para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 5 fala: nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. O Senhor tem falado que Ele está contigo, Ele está comigo, irmãos. Louvado seja Deus. É só nós esforçar para caminhar na presença do Senhor, que Ele sempre vai estar do nosso lado. Ele sempre vai estar conosco. Ele não nos deixa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que muitas vezes, aleluia, você acha que o Senhor não tem ouvido a sua oração. Não, irmão, Ele tem ouvido sim a sua oração, porque muitas vezes Ele trabalha no silêncio. Aleluia. E o tempo do Senhor não é o meu tempo. Mas de uma coisa você tem que estar certo, que quando você está na presença do Senhor, a bênção ela vai chegar a qualquer momento, a qualquer hora. Às vezes primeiramente Ele pode até mandar um vento. Louvado seja Deus, mas Ele também é o Deus que acalma o vento. Às vezes Ele pode mandar também a tempestade, mas Ele também é o Deus que acalma a tempestade. Às vezes Ele faz isso para ver se realmente você adora Ele mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Lhe dará. Então, o Senhor já tinha jurado, essa promessa foi feita
quando Moisés ainda conduzia aquele povo. E aí, o Senhor vai e fala para Josué, para que Josué esforçasse, que a terra estava garantida. E o que eu e você está fazendo aqui para herdar aquilo que o Senhor tem para mim e para você? Eu e você estamos aqui porque nós queremos ir para o céu. Eu e você estamos aqui porque nós sabemos, aleluia, que o nosso lugar não é aqui. Eu e você estamos aqui porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, aleluia. Por isso eu e você estamos aqui nessa noite, porque nós sabemos que o dia que o Senhor vir buscar a sua noiva, nós temos que estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o meu e o seu objetivo nessa noite de hoje, aleluia. Por mais que o inimigo tenta roubar a minha e a tua coroa, mas ele não vai conseguir, porque a promessa foi do Senhor. Só que tem uma coisa: esforça-te. Cada esforço que você faz, irmão, na presença do Senhor, vale a pena. Às vezes você pode achar que nada está acontecendo. Tem momento nas nossas vidas que às vezes nós pegamos o microfone e falamos: Senhor, mas hoje eu não tenho nenhuma palavra. Não é assim, irmãos? Só que o Senhor fala: mas não é você quem faz. O Senhor fala: a promessa quem fez fui eu. Somente esforça e faz o que eu mando, e deixa que o resto eu faço. Às vezes nós pegamos o microfone e prega, e nós achamos que a nossa ministração não passou do teto. E o Senhor fala: mas é eu quem faço, não é você. Aleluia. Quantas vezes já aconteceu comigo? Eu falo de mim, irmãos. Às vezes eu pegar o microfone e falar: Senhor, mas hoje eu não tenho nada. E aí de repente, sempre tem uma pessoa que chega e abraça você e fala: irmãos, essa palavra era tudo que eu queria ouvir nessa noite. Isso é bom para mim e para você, a cada dia saber que não somos nós que governamos. Nós estamos na posição de servo. Louvado seja Deus. Porque quando eu e você achamos que fazemos alguma coisa, nós não fazemos nada. Aleluia. Ele sabia que não era fácil, mas ele foi fazer a vontade do Senhor. É igual eu e você, sabemos que não é fácil, mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade e o querer do Senhor. E se você está aí para fazer a vontade do Senhor, apenas levanta, porque o Senhor não fala com ninguém deitado. Eu e você temos que estar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 7. Então somente esforça, tenha bom ânimo, ânimo para ter o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirá por onde queres que andar. Então, irmãos, eu e você temos que ser prudentes, ouvir a voz do Senhor, saber que é o Senhor que está falando com você, que é o Senhor que está falando comigo. Então, se nós esforçamos, nós também temos que saber definir o que é e o que não é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque já habita no meio de nós falsos profetas. Profetizar é fácil, só que ninguém quer pagar o preço. Aprenda a ouvir o que é e o que não é do Senhor. Eu falo para o Senhor: Senhor, se for para alguém chegar até a mim, para que não seja do Senhor, que ele nem chega perto.
Irmãos, muitas vezes, aleluia, Jesus, o falso profeta chega até você e começa a profetizar algo que ele sabe, e você começa a se emocionar, começa a chorar. Louvado seja o nome do Senhor, ele pega seu ponto fraco. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Versículo 9, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tua tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Versículo 9 para terminar. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Apenas esforça. Tenha bom ânimo, porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o Deus que te chamou? Então não olha para a direita nem para a esquerda. Siga somente em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se era essa palavra a qual os irmãos queriam ouvir, mas essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E assim eu já agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?